Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos, amém, irmãos? A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus está na casa, irmãos, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo número 19, sem perda de tempo. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Lucas no capítulo número 19, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Continua nesse mesmo espírito, porque Deus está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, minha Bíblia é na linguagem de hoje, mas é a mesma coisa, tá bom? Aleluia, amém? Quem não achou está na tela. Jesus e Zaqueu, palavra bastante conhecida. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu agradeço essa oportunidade de estar trazendo a mensagem nesta noite para o nosso pastor, foi dado. E quando hoje é culto da família, né? Eu estava saindo de casa e no meio do caminho Deus me deu esta mensagem falando sobre Zaqueu. E sobre falar sobre Zaqueu, irmão, é falar sobre transformação, primeiramente do homem. Porque para salvar a sua família, primeiro teve que salvar Zaqueu. Para a salvação chegar na sua casa, primeiro a transformação começou por Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era publicano, o homem rico. E por ser rico, louvado seja o nome do Senhor. E por ser rico, ele tinha uma situação financeira avejada, né? Apesar da sua riqueza, Zaqueu era rejeitado. Apesar da sua riqueza, Zaqueu era humilhado pelos judeus, porque ele era um homem pecador. No meio da sociedade a qual ele estava, era um homem quisto, um homem que não tinha Deus, um homem que não tinha fé. Aleluia! Mas era um cobrador de imposto. Zaqueu era um homem que trabalhava para o Império Romano. Era um homem que defraudava. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata que Jesus estava passando por Jericó, e no meio do caminho, aleluia, Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, e a multidão ia junto. E a Bíblia nos relata que Zaqueu era um homem baixo de estatura, era um homem que não conseguia enxergar por causa da sua altura Jesus passando. Mas quando Jesus passa, como costumo falar, há algo de diferente, há algo que vai acontecer quando Jesus passa. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia nos relata, irmão, nessa história. O engraçado é que quando eu comecei a ler, pastor, essa história do evangelista Lucas foi o único personagem da Bíblia que relatou sobre Zaqueu nesses evangelhos. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Zaqueu, aleluia, tomou uma atitude, sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. A Bíblia nos relata que Zaqueu subiu depressa de uma figueira. E muitos sabem que figueira é uma árvore espinhosa. E por aquela atitude que Zaqueu fez, todo lanhado, subindo lá em cima, ele queria algo. Ele queria uma transformação na sua vida. Ele não queria ficar da mesma maneira quando estava, de defraudar, de roubar, de ser humilhado diante da sociedade. Ele precisava de uma transformação, aleluia, não por fora, mas por dentro, porque a transformação começa de dentro para fora. Porque muitos conheciam Zaqueu como ladrão, muitos conheciam Zaqueu como defraudador, muitos conheciam Zaqueu que trabalhava para o Império Romano. Mas quando Zaqueu tomou uma atitude de subir naquela árvore, ele queria mudar a sua situação, a qual ele se encontrava. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia relata que ele cobrava impostos altos, e muitas vezes se apropriando da parte do dinheiro. Mas quando Zaqueu soube que Jesus estava passando por Jericó, ele fez tudo para vê-lo. Por causa da sua baixa estrutura, ele subiu numa árvore e com um jeito simples, ele demonstrou que ele queria mudança de caráter. Hoje é culto da família, aleluia, porque a primeira transformação começou por Zaqueu. Como Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, se antes não começar por ele? E muitos de nós, irmãos, aceitamos Jesus, levantamos a mão para o alto, porque nós queremos mudança, nós queremos uma transformação. E no caso de Zaqueu não foi diferente. Zaqueu já estava cansado da vida que ele levava. Zaqueu já estava cansado de roubar. Zaqueu já estava cansado da vida que ele levava. E foi necessário ele tomar uma atitude. Foi necessário, apesar das circunstâncias, apesar da sua baixa estrutura, ele subiu numa árvore. O interessante é que Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque Jesus conhecia o nome de Zaqueu. Jesus conhecia onde Zaqueu morava. Jesus, ele conhece o teu problema, a situação a qual você está se encontrando. Jesus, ele não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir a sua oração. Aleluia. Eu imagino agora Zaqueu descendo, todo lanhado, todo machucado, mas feliz por ter aquele reencontro com Jesus. Porque quando ele subiu, ele era uma coisa, mas quando ele desceu, ele era totalmente diferente. Já era uma nova criatura. E quando ele subiu, ele era um cobrador de impostos. Quando ele subiu, ele era um ladrão. Mas quando ele desceu com uma mudança dentro do seu interior, falou assim: olha, eu não vou ser mais aquele ladrão, eu não vou ser mais aquele defraudador, eu não vou ser mais aquele, aleluia, que muitos olhavam para mim e falavam assim: olha, aquele ali não tem fé em Deus, aquele ali é um ladrão. Não, teve mudança. Nesta noite, irmãos,
nesta palavra que Deus trouxe aqui neste lugar, é lugar de mudança, mudança de caráter, mudança espiritual na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não podemos estar da mesma maneira qual entramos. Nós temos que ficar diferente, pastor, porque eu vejo na atualidade de hoje, muitos não sentindo mais a presença do Espírito Santo. Vindo para a casa do Senhor, não sente o louvor, não sente Deus falando com ele. Soltar aqui por mais um dia, soltar aqui porque é domingo, porque domingo eu tenho que estar na casa, domingo eu tenho que vir para a casa de Deus. Não, mas estar aqui é porque eu gosto de Jesus. Eu estar aqui, eu gosto da sua presença, porque é a sua presença é que me move. Imagina o Zaqueu descendo agora, movido com a presença de Jesus na sua casa. Hoje me convém pousar na sua casa, porque quando Jesus entra na casa, ele muda o cativeiro. Quando Jesus ele entra na casa, ele muda a situação. Talvez na sua família, quando o Zaqueu chegou, não esperava, mas Zaqueu, quando entrou com um semblante diferente. Zaqueu já não era o mesmo Zaqueu de antes, aquele Zaqueu com semblante pesado, Zaqueu aquele semblante de ladrão, não, com aquele semblante puro, um semblante que falou assim: olha, eu roubei até hoje, mas a partir de amanhã eu estou entregando tudo. Agora que eu roubava, não vou roubar mais. Quando eu mentia, não vou mentir mais. Quando eu falava palavrão, não vou falar palavrão mais. Porque Jesus ele entrou na minha casa para fazer diferença. Jesus entrou na minha casa para mim não ser mais igual. Jesus ele entrou na minha casa para fazer morada. Mas para fazer morada, primeiro ele tem que tirar a lixeira, o lixo. Porque o fogo só vai pegar quando tirar a cinza, a sujeira. O fogo só vai pegar quando está limpo o altar. Enquanto o altar estiver sujo, o fogo não pega. Anabadara calava subinas, rabanda cabanacia. Muitas vezes o fogo não pega porque ainda tem cinza, ainda tem coisa ainda ruim do coração ainda, tem aquela coisa de mal ainda. Ele pisou no meu pé, eu piso no pé dele também. Ele me deu a tapa dele também. Eu gostei muito do jovem que não rejeitou a oportunidade. Porque quando tu rejeita a oportunidade, Deus também está te olhando. Falou assim: ó, eu chamei ele para trabalhar minha obra, mas ele diz não. Mas para Jesus entrar primeiro, ele tem que tirar a sujeira. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da boca. Jesus, eita Jesus, meu Deus, Deus está falando aqui, irmão. Tem um pergaminho lá na frente, lá Deus está falando aqui. É necessário tirar a sujeira, é necessário limpar o altar. Eita Jesus, meu Deus, é necessário limpar o altar. Enquanto não limpar o altar, como é que Jesus vai trabalhar? Na banca, lá, banda surda. É bonito nós louvarmos o louvor. Ah, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Mas quando sai daqui, como é que está o teu coração? Será que está ainda voltado para o Senhor? Ou está ainda, aleluia, agarrado com as cinzas?
porque as cinzas é sinal de sujeira, que está tudo queimado. Mas quando tu limpa o coração, a tua alma se renova. Zaqueu teve que tirar a sujeira, aquilo que estava atrapalhando ele, aquilo que estava deixando ele angustiado. Imagina batendo de porta em porta, cobrando lá, roubando, pegando uma parte lá, pegava uma parte, não, isso aqui é meu, não vou entregar não, isso aqui é meu. Toda hora roubando. E quando passava, né, perto dos judeus, Deus fazia, isso aí é. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele não joga ninguém fora. Jesus, ele pega aquilo que foi desprezado, aquilo que foi humilhado, e coloca no meio dos príncipes. Jesus não é o homem, não. O homem vê aquilo que está por fora, mas Jesus vê aquilo que está por dentro. Aquilo por dentro, sabe o que é, irmão? É mudança. Deus vê aquilo que... Jesus, Deus vê aquilo que está por dentro, que é a mudança. Talvez você está dando trabalho hoje, mas Jesus está vendo lá na frente a mudança. Na banda, calabanda, subnassa. Zaqueu, quando desceu, e desceu diferente. Ele deixou as cinzas de lado e falou assim: não, agora eu vou ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Eita Jesus. E nesta noite, irmão, esta palavra que eu deixo para a igreja é mudança, é tirar as cinzas, tirar aquilo que está atrapalhando. Se você sentir a presença do Espírito Santo de Deus, eu estava ali sentado ali, Jesus falou assim: abre o teu olho, olha para a igreja. Eu olhava um por um assim, e tinha gente de olho assim, agulhado, só olhando, irmão, como é que canta? Mas não fechou o olho, não, falou assim: não, Jesus, eu estou tirando tua presença. Não é para você olhar o homem, olhar a mulher, não, mas sentir a presença do Espírito Santo. Abacadabanda subnácia. Jesus, volta o primeiro amor, sentir aquela presença que você sentia antes. Volta, irmão. Aleluia. Tu está num culto como esse e não sentir a presença, é você estar labanda, calabanda, subnácia, é você estar em casa vendo uma televisão. Não, irmão, aqui é diferente. Para estar aqui na casa de Deus, é você deixar os problemas, deixar tudo, aleluia, deixar casa, deixar aquilo ao trabalho, deixar tudo, irmão, e estar ligado com Deus aqui neste lugar, porque quem vai te dar vitória é Jesus de Nazaré. Chamabanda subnaça nagacerga nabandossou. Aleluia, aleluia. Eu estava aqui, pastor, numa escola dominical, foi domingo passado. Eu estava falando sobre o agir de Deus na nossa vida, onde Deus nos coloca, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você está, Deus tem algo contigo lá naquele lugar. Talvez aonde você está lá, tem alguém que está precisando de uma palavra. Aonde você está no trabalho, na faculdade, tem alguém. Onde Jesus abriu a porta para mim, irmãos. Primeiro foi para render um homem que foi atropelado. Estava com 28 cicatrizes no braço. Jesus, vou entrar. Tem uma brecha. Deus sempre deixa uma brecha para você, né? Para você entrar. Eu entrei, irmão, entrei. É porque Jesus tem obra na tua vida. Tu não morreu porque tu é precioso para o Senhor. Onde Deus te coloca para tu abrir a tua boca, irmãos. Onde Deus te coloca para você abrir a tua boca. Na banda, calabanda, subnasa. Você não entende. Jesus, tu me colocou aqui neste lugar, lugar estreito, lugar isso. Mas Deus, quando te colocou lá, irmão, é para você abrir a tua boca. É porque Deus está acreditando em você.
está apostando em você, sabe que você é precioso. Jesus. Aí quando ele falou assim, olha aqui, as minhas cicatrizes, irmão, quando foi daqui até aqui em cima, tudo costurado. Aí eu falei assim, mas Jesus poupou a tua vida, porque Deus tem obra na tua vida. Assim como Deus tinha obra na vida de Zaqueu. Talvez os judeus estavam olhando para ele com indiferença. Aquele homem ali, ó, é ladrão, aquele homem ali, mas Jesus não julga ninguém não, irmãos. Aquele traficante que está lá, ó, Jesus vai ter um tempo que Deus vai salvar ele, vai tirar ele de lá, ó. Aquele que está nas drogas, da casa, vai ter um tempo que Jesus ele vai pegar a prostituta, Jesus ele vai pegar na banda cá, lavando a seda, e quando Jesus ele pega, ele multa, ele limpa, assim como limpou Zaqueu. Aleluia. Então onde você está, no teu trabalho, na tua faculdade, Jesus te colocou lá para tu abrir a tua boca. Muitas vezes você não entende porque está sendo açoitado, não entende porque está sendo perseguido. Engraçado, pastor, eu ia falar sobre Saulo perseguido, né? Mas Deus mudou toda a história. Aleluia. É porque Deus está apostando em você, irmãos. Você que veio aqui nesta noite, Deus está apostando em você. Aonde você está, leva a boa mensagem, leva a boa palavra. Aleluia. As coisas ficou estreito, leva a palavra. Não murmure, não murmure. Tem aquele hino que fala assim, murmure ou cante, como é que é? Em vez de murmura, cante um hino. Então não murmure, cante. Amém, irmãos? Aplaude o Senhor, irmão, porque até aqui Deus me deu, em nome de Jesus.